Neste bloco, nós vamos discutir com o deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, a sucessão presidencial. A primeira pergunta, como sempre, será do Cristiano. Falávamos há pouco da força, vamos dizer assim, que o presidente Lula tem no Nordeste, graças até mesmo ao programa Bolsa Família. Na sua avaliação, qual o candidato a presidente da República que deve ganhar no Nordeste? E em Pernambuco, quem que deve ganhar no estado na eleição presidencial? É interessante, quando a política ela está ligada a, sobretudo, aspectos sociológicos, comportamentos sociológicos. E às vezes você aplica uma situação específica de um pequeno município lá do interior de Minas Gerais ou Pernambuco e você adequa a um cenário estadual, um cenário nacional. Veja só, eu participo de diversas eleições municipais. Eu vi prefeitos absolutamente bem aprovados pela população, com índices altíssimos de aprovação, né? Fazer uma escolha errada de candidato à sucessão e perder a eleição. Eu vi prefeitos próximos a nós com 7, 8 folhas de pagamento atrasado e conseguir eleger o sucessor. Acho que não há receita para a eleição. Não é? Nós temos, em relação à decisão do presidente Lula, alguns aspectos importantes. O presidente tem um dos maiores ou o maior índice de popularidade da história contemporânea, da política brasileira, não é? E até onde isso, por si só, o principal, será o único elemento de eleição da sua sucessora. De outro lado, nós temos o que é natural, o que é um fator muito inerente à natureza humana, que é experimentar coisas novas, é mudar, é girar, não é? É o aspecto de 8 anos de mandato que sempre leva o inconsciente a experimentar, ou se não algo diferente, permitir o giro do poder. Não é? Nós temos 2 candidatos nossos que se definirão agora ao longo do início do ano, um com um recall altíssimo, ainda da eleição presidencial anterior e da manutenção desse nome como prefeito de São Paulo e governador de São Paulo. Um outro candidato com a fortíssima índice de aprovação no seu estado, menos conhecido no país, mas com um potencial de carisma que anima muito o partido. Acho que a eleição não se dará. A eleição que o presidente Lula tem levado, e é eles que ele tem deixado claro, é transformar a eleição numa eleição plebiscitária. Né? Acho que ela funcionar muito mais para um eventual, no caso da reeleição do presidente Lula, não é? Do que para a apresentação de um candidato novo, que também, convenhamos, não tem nenhum mistério, não é também um candidato de um carisma que abrace ou permita tanta simpatia junto ao eleitor. Então, Serra, na verdade, o discurso e qual é, de fato, a razão que o Serra não quer dizer que ele é candidato a presidente da República? Porque ele tem ainda o poder de administrar o tempo, não é? Em relação à decisão, o momento da escolha. Como eu ensino a Marco Maciel, quem tem prazo não tem pressa. Quem tem prazo não tem pressa. E eu acho que está exercitando isso. Não é? Precisa que apenas isso se combine bem com os russos. Não é? E no caso dos russos é o governador Aécio, que tem que ser muito bem tratado como o principal protagonista desse processo. Não é? Acho de forma muito franca o governador Aécio, na minha impressão, deve compreender de que o Serra está na frente da fila, não é? Porque disputou uma eleição presidencial e hoje tem o maior recall, mas tem todo o direito de cobrar realmente ao governador Serra essa questão do tempo, porque o tempo do Serra não atende ao Aécio. Eu acho que essa questão que precisa ser bem resolvida entre eles. Talvez não interesse ao governador Aécio o Serra dizer em abril que não queira ser mais candidato a presidente, e aí o governador Aécio tenha perdido aí 4 importantes e preciosos meses
que possam colocar numa situação absolutamente diferenciada na relação da sucessão. Deputado, qual que é a percepção do PSDB sobre o Bolsa Família? Um programa, na sua origem, que teve uma participação muito importante com o ensinamento do senador Cristóvão Buarque, claramente percebida pela primeira-dama Ruth Cardoso, que foi quem realmente fez o governo do PSDB iniciar o programa do Bolsa Escola. Com a sua rede de proteção Com a social. sua rede de proteção social. O país começou a construir sua rede de proteção social naquele momento. Era importante lembrar que com orçamento menor do que o de hoje, mas o país vivia uma situação econômica extremamente complicada, tinha enfrentado a queda dos países, dos tigres asiáticos, a quebra dos tigres asiáticos, a quebra do México, a quebra da Argentina, a quebra da Rússia. Quatro crises internacionais num período muito curto. Mesmo assim, o país iniciou aquele processo de proteção. Acho que iniciou com uma característica muito importante, com a contrapartida social, tá? E com a efetiva cobrança dessa contrapartida. O Bolsa Família, o Bolsa Escola era o programa que colocou todas as crianças brasileiras até 7 anos dentro da escola. Eu digo todas, que nós falamos 99,2, são todas as crianças. Isso foi um grande avanço. O próprio presidente Fernando Henrique reconhece, olha, o primeiro avanço é que nós pomos os brasileiros até 7 anos para estudar. Verdade à parte é que as escolas são um desastre, não tem infraestrutura. Mas antes da infraestrutura nós tínhamos primeiro colocar dentro da escola. E colocamos por quê? Tinha uma ajuda econômica com a contrapartida do oferimento realmente da frequência escolar. Né? O governo Lula, eu me lembro do discurso no dia que o presidente Lula foi eleito, primeiro mandato em São Paulo, no hotel de São Paulo, quando fez o discurso dizendo: ao final do meu primeiro governo, todo brasileiro terá 3 refeições, de manhã, de tarde e de noite. O Fome Zero. Era um grande desafio. Fome Zero não funcionou. Né? Se evoluiu para o Bolsa Escola e transformar o Bolsa Escola, o Vale Gás e todos aqueles outros programas de rede social, um novo nome, ampliado, mas que precisa construir com a população brasileira uma relação de contrapartida. Né? Uma contrapartida onde esse recurso não chegue só de forma cômoda, mas gere por parte do brasileiro que recebe contrapartidas para ele próprio. Não é contrapartida para o governo, ele trabalhar para o governo, mas contrapartidas que geram obrigações daquele chefe de família com os seus filhos. Eu acho que essa é a contrapartida social que tem que ser muito bem estabelecida, melhor aperfeiçoada, melhor praticada, porque em ela sendo feita de forma repetitiva ao longo de anos, você vai gerar um nível de desenvolvimento social para aquela criança, para aquele jovem, que o Bolsa Família pode passar a ser irrelevante do ponto de vista econômico no rendimento da família, dado o desenvolvimento que ela pode ter. Então, Bolsa Família ou a rede de proteção social não tem volta, é política de Estado, precisamos aperfeiçoá-la. Nós encerramos aqui a segunda edição do programa da TV Arco, Elite Parlamentar, e passamos ao deputado Bruno Araújo para suas palavras finais. Eu queria cumprimentar a todos que fazem a Arco Advice, a todos que nos assistem, cumprimentar a Cristiana, ao Negreiros, ao Tiago, agradecer o convite. Nesse espaço de tempo nós dividimos um pouco das nossas reflexões. Acho que isso é salutar, no sentido que no momento que a gente pode dividir com toda a sociedade civil um pouco de nossos pensamentos, numa conversa até muito franca, que normalmente se dá em bastidores, e ficamos à vontade com a Arco de poder desenvolver isso. Cumprimentá-los e dizer que nós estamos à disposição no Congresso ou para qualquer outra oportunidade participarmos junto com vocês.